Vou dar um contexto aqui para quem não está muito inteirado e quem está iniciando em programação, né? Como eu tenho um curso no YouTube, essas coisas assim, algumas pessoas têm contato com o meu conteúdo aqui estão nessa situação. Então, o que é um teste de unidade? Um teste de unidade é um teste que a gente faz sobre uma parcela do código, certo? Então, uma unidade, geralmente, uma função, um método, que envolve poucas dependências externas, ou seja, que eu consigo testar aquela parte ali do código sem precisar instanciar outros objetos, sem precisar inicializar subsistemas, bibliotecas diferentes. Então, o teste de unidade é o teste com o mínimo de dependências externas possível. As funções mais fáceis de testar de maneira unitária são as funções puras, ou seja, as funções que tomam argumentos e produzem um resultado sem depender de ler do disco, sem depender de acessar alguma coisa via rede, sem depender da inicialização inteira de uma biblioteca ou da própria aplicação, certo? E oposto aos testes de unidade, a gente tem os testes de integração, que são testes que pegam duas partes do código, ou às vezes mais, inicializam elas todas, claro, né? Preparam elas para serem usadas e operam elas em conjunto, para ver se elas estão funcionando em conjunto. Ou seja, eles são testes de integração porque eles testam a integração entre diversos tipos entre diversas partes do código, sabe? Melhor assim dizer. E os testes fim a fim, né? End-to-end, são testes que realmente testam o fluxo inteiro da aplicação. Ou seja, você pode fazer um teste de uma aplicação que é estruturada como, por exemplo, num back-end e num front-end. Você pode fazer um teste end-to-end subindo o back-end, abrindo o front-end num navegador, usando algum tipo de automação para fazer os cliques na aplicação no navegador e garantir que todos os resultados que foram reais, eles foram dados pelo back-end de fato, então não tem nada sendo mentido, né? Nada sendo moqueado, que é um conceito às vezes usado em testes. Nesse caminho, você está realmente testando a operação completa da aplicação. Então esses são os testes fim a fim. Se a gente considerar esses testes como uma espécie de uma progressão, os testes de unidade são muito rápidos. Eles são... Quando eu fico gesticulando aqui com a mão, a câmera desfoca a minha cara, né? Então vou tentar evitar um pouco. Os testes de unidade, eles são testes rápidos, em geral. Porque eles não envolvem inicialização, eles não envolvem escrita em disco, eles não envolvem os de rede, certo? Então, no geral, eles rodam muito rápido. Os testes de integração, eles costumam demorar mais para rodar. E os testes fim a fim, no geral, são os mais lentos, certo? Então isso já é uma coisa importante a se levar em consideração. Quanto mais complexo é o seu teste, certo? Quanto mais você está passando por várias camadas para testar a sua aplicação, mais lento é rodar toda a bateria de testes que você tem, o que faz com que seja mais oneroso para o desenvolvedor rodar esses testes. O que também significa que muitas vezes os testes podem acabar sendo ignorados pelo desenvolvedor ou desabilitados num sistema de integração contínua por um time que esteja incomodado com os testes quebrando e precisa entregar as coisas muito rápido. Isso não é uma boa prática, mas isso às vezes acaba acontecendo por questões de pressão de entrega, etc. Aí você me pergunta, se os testes não estão rodando, como eu garanto que eu estou entregando um software que funciona? E a resposta é, em geral não garante. Então, a gente prefere que a bateria de teste seja rápida, que a gente tenha uma série de testes de unidade que já garantem muita coisa sobre o código, que seja rápida de rodar, que a gente tenha testes de integração para que sejam rodados, por exemplo, num sistema de integração contínua e não no computador do desenvolvedor enquanto ele está desenvolvendo as funcionalidades que ele está desenvolvendo. Isso coloca a gente numa situação em que é muito mais difícil a gente cair nesse tipo de armadilha, certo?